dos maiores expoentes aí do libertarianismo no Brasil. O Quioca, ele está há muitos anos nessa jornada. Para quem não conhece a trajetória dele, ele já vai se apresentar, falar um pouquinho mais. Mas o motivo da conversa de hoje é para a gente saber um pouco do caminho do Quioca na defesa da liberdade e entender por que ele não é um fanático por Bitcoin, como todos nós aqui. Ele já foi algumas vezes em outros podcasts. Eu vi um episódio dele no Bitcoinheiros há mais de um ano atrás, em que o Quioca se mostrou cético em relação ao Bitcoin. E eu queria aproveitar a oportunidade hoje para a gente ter essa conversa e explorar um pouco o porquê do ceticismo dele, se é. E quem sabe a gente sai desse episódio aqui com um Quioca bitcoinheiro. Então, Quioca, muito bem-vindo, cara. Pô, obrigado, Bernardo, obrigado pelo convite, né? E pela apresentação. Eu, eu diria que não, naquele episódio no Bitcoinheiros ali, foi uma honra ter sido entrevistado por eles também, mas não que eu tenha sido o cara mais cético do mundo, né? Que para a turma dos maximalistas do Bitcoin, se você não vendeu sua casa, seu carro e que não comprou tudo em Bitcoin, você é um cético, né? Então, naquele momento, eu era o super cético do programa. E para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória aí, como que você se transformou no fundador do Instituto Hofbard e um dos maiores nomes do libertarianismo no Brasil. Como que você virou esse libertário ferrenho? Quando a gente está saindo do colégio, né, para prestar faculdade, sem, sem, sem muita noção do mundo, sem muita noção da vida, né, na verdade, sem nenhuma noção do mundo e da vida, e querendo compreender o mundo e, e a vida de uma forma que colocasse ordem no caos, né? Dessa forma eu acabei atirei no que não via, atirei no que vi, acertei no que não vi. Eu acabei prestando faculdade de economia quase que por uma indecisão, uma indefinição, e me achei ali, né? Logo no começo eu fui muito bem na matéria de história do pensamento econômico, e como eu tirei nota para passar logo nas primeiras provas, o professor me deu alguns livros extra, né? E eu devorei aqueles livros, e entre eles estava Liberdade de Escolher, do Milton Friedman. E aqui a gente está falando do começo dos anos 90, tá? 93, 4. Que faculdade que era? Era na FAAP, aqui em São Paulo. Uhum. Apenas uma curiosidade, né? A gente ainda não tinha INSPER, IBMEC, e a FAAP cumpria esse papel de fornecer, de ser a faculdade do mercado financeiro, né? Uhum. De fornecer mão de obra para o mercado, né? Muitos alunos ali saíam para o mercado financeiro. E, já que a GV também não tinha economia, era só administração, então quando você queria economista do mercado, e na época muitos professores da FAP faziam parte do governo Collor, naquela onda liberal, né, que estava vindo de Estados Unidos e Europa dos anos 80, com Reagan, Thatcher na Europa, e no Brasil chegando atrasado, foi repercutir lá para os anos 90 com o fenômeno político do Collor. E muitos dos professores ali faziam parte do governo Collor. Então, como eu me destaquei nessa matéria, que eu li Liberdade de Escolher do Friedman, e aquilo lá foi uma explosão na minha mente, né? Um livro que abre portas da percepção fantástico. Uhum. E esse meu professor, por acaso, ele era presidente do Instituto Liberal de São Paulo, e os institutos liberais, eles cumpriram esse papel nos anos 80 e no começo dos anos 90, de serem think tanks, né, que a gente tinha também, né, em muitos lugares dos Estados Unidos e Europa. Mas na época que eu fui me inscrever no Instituto, ou conhecer melhor o Instituto, ele já estava em franca decadência. Eu acho que o professor me contou que eles faziam eventos para mais de 2.000 pessoas, e quando eu cheguei, tinha 8 pessoas físicas inscritas, pagantes, e umas 4 empresas que financiavam ali. E mergulhei nessa literatura, até que eu acabei conhecendo o Instituto Mises americano. E se o livro do Friedman, Liberdade de Escolher, foi uma abertura
Foi uma explosão intelectual, o Instituto foi uma hecatombe, né? O Instituto Mises americano. Cada artigo que eu li ali era fantástico, lúcido, esclarecedor, acessível. E meu despertar na hora foi que aquilo devia estar ao alcance de mais pessoas. A escola austríaca ela é uma escola baseada em axiomas universais. Então, tanto importa você estar na África, na Ásia, no Brasil, nos Estados Unidos, é a respeito da ação humana. E, então, eu entendi que aquilo tinha que estar traduzido para o português para que mais pessoas tivessem acesso. Entrei em contato com o Instituto Mises para que eu pudesse traduzir os artigos deles aqui para o Brasil e foi uma resposta imediata. Traduza todos, Legal. por favor. E aí eu busquei gente para a gente fundar o Instituto Mises Brasil e a nossa expectativa era bem modesta, né? A gente era um site, um tradutor e nossa ideia era que vamos umas 10 mil pessoas começar a assistir, a frequentar nosso site. Naquela época tinha a métrica, né, de visitantes únicos. E qual foi a nossa surpresa? Que 2 meses depois já tinha mais de 1 milhão de visitantes únicos. Era uma coisa espantosa, assim, foi um estrondoso sucesso. E o resto é história, né? O Instituto cresceu, muita gente que naquela época se juntou a ele de uma certa forma, alguns movimentos surgiram dali e tal, muita gente que hoje está em diversos postos diferentes da sociedade e da militância também, estão hoje muito bem estabelecidos, mas o Instituto naquela época foi um grande núcleo central de todo esse movimento. E muitas diferenças haviam ali, né? Porque como éramos poucos no começo, era só tem tu, vai tu mesmo. Então a gente tinha ali no meio randianos, friedmanianos, né? Mais neoclássicos, alguns liberais apenas políticos, não econômicos, muitas vertentes estavam reunidas ali. E ao longo do tempo as diferenças foram emergindo, né? Diferenças tanto metodológicas quanto filosóficas, e essas diferenças foram criando braços, dissidências, até o ponto que dentro do próprio Instituto uma grande dissidência aconteceu e nós acabamos cindindo o Instituto, né, criando o Instituto Rothbard para continuar com a tradição misesiana, rothbardiana, hopeana, que é tão cara ao Instituto Mises original e a nós também do Instituto Rothbard. Então esse foi o desenho, a rota que tomou, que foi tomando esse movimento libertário no Brasil. Então eu e meus irmãos a gente ficou muito marcado por isso, né, por ter uma defesa intransigente da liberdade e da filosofia libertária como de uma forma ampla. Eu acho que eu já vi um episódio em que você foi num podcast, não me lembro aonde, há muito tempo atrás. Você estava falando com o Cogos, talvez tenha sido no dele, e você contou a história da treta com o Beltrão, e aí como saiu, e vocês saíram e fundaram o Rothbard. Como você poderia distinguir, assim, em poucas palavras, qual é a diferença brutal entre o que é pregado no Instituto Mises Internacional americano versus o Instituto Mises brasileiro? Porque quando foi que eles se distanciaram dos valores originais que fizeram você meio que sair e continuaram no seu norte no Instituto Rothbard? O que mudou? O que mudou foi a nossa saída, né? O Instituto era tocado basicamente pelo meu irmão, Fernando, e quando houve a briga, a nossa saída, o Instituto acabou tomando, o Instituto Mises, que ficou, acabou tomando muito mais a cara do Hélio Beltrão, e ele não era necessariamente um austro-libertário, como nós costumamos dizer, né, que conjuga a escola austríaca de economia com a ética libertária, com a filosofia libertária. Não sendo ele nem um purista da escola austríaca e nem um adepto da ética libertária,
O Instituto tomou a cara dele e se distanciou do Instituto Mises original, que é austro-libertário na essência. E nós mantivemos Entendi. isso no Instituto Rothbard. Então, essa diferença filosófica ela acabou sendo marcante. E é legal para ilustrar para o pessoal que não é iniciado no que parece uma pequena minúcia, mas no fim acaba desembocando em grandes diferenças éticas. Eu gosto de usar o exemplo de como ambos os institutos se comportaram na pandemia, né? Ficou bem evidente, com certeza. Ali foi muito marcante, né? Enquanto nós, do Instituto Rothbard, mantivemos um momento, talvez, um dos momentos mais negros da história da liberdade para a humanidade. Até agora. Sem dúvida. Nós ali fomos um foco de resistência bravo, Sim. de publicação de artigos praticamente diariamente, mais de 1, 2, 3, até 3 artigos diários, implorando para que a ciência de fato fosse ouvida, né? O contraditório, que é tão caro à ciência, a contestação, tudo que fosse mais científico possível ficou do nosso lado. E enquanto que o Instituto Mises Brasil vendeu máscara. Então, acho que isso é um resumo muito claro de como as diferenças entre os institutos e a defesa intransigente da liberdade ficou evidente. Fazendo um paralelo aqui com a bolha do Bitcoin, você diria que você está no time do Saifeddin Ammous e o Instituto Mises Brasil ficou no time do Nassim Taleb, deu aquela surtada e virou um comunista na pandemia? Eu acho que é bem por aí. Isso aí é um bom paralelo, sem dúvida nenhuma. Boa, legal. Então, para quem acha que o Instituto Mises Brasil é sinônimo de liberdade, te convido a dar uma olhada no Instituto Rothbard ou no Mises Internacional e entender o que é austro-libertarianismo. A verdade, Bernardo, é que com esse episódio todo, e assim, isso já está bem documentado, né? Como você mesmo falou, você já viu eu falando isso em outros podcasts, mas sempre quando o pessoal pede para me apresentar e contar um pouco do histórico, eu acabo tendo que passar por esse episódio, mas eu acho que eu sempre achei que tem espaço para todo mundo, cada um pode fazer o que quiser e defender da forma que achar mais eficiente as suas ideias. Bom, dado a janela de Overton do Brasil, tem espaço para tudo. Até para centro-esquerda tá bom. O grande problema desse episódio todo é que nós, como Mises Brasil, tocado por nós, porque quando eu digo nós, sou eu e meus irmãos, a audiência era enorme, era muito grande. E o que aconteceu com a cisão é que muitas pessoas não perceberam, não entenderam, nem entenderam e nem acompanharam direito as discussões que aconteceram, que motivaram isso tudo. Então, eles continuaram com uma grande audiência e nós ficamos com a audiência qualificada, né? As pessoas estavam mais ao par de todas essas diferenças e essas aparentemente pequenas minúcias, mas que no fim geram grandes diferenças éticas. O grande público acabou perdendo o tal do radicalismo que nós carregamos, vai ficar com uma coisa um pouco mais morna, menos radical, menos mais limpinha, rigorosa, entre aspas, intelectualmente rigorosa. Sim. Então, esse é o problema que ficou para o grande público, na minha visão. Faz todo sentido. E, Kioka, você tem algum economista austríaco favorito entre todos ou não? Você não consegue apontar um preferido? Olha, é muito difícil essa pergunta, porque assim, a gente tem, eu sempre tive bastante claro que as leis, os axiomas da escola austríaca, eles já existem, não é uma teoria que você inventa, você apenas descreve o axioma, né? Esse é o papel dos teóricos, né? Então ela é um construto. Cada um foi colocando um tijolo nesse castelo que é a Escola Austríaca de Economia. Cada um foi contribuindo, aperfeiçoando a teoria, isso é, fazendo
uma explicação melhor do axioma, e ele é dedutível e intuitivo. Muitas pessoas, eu já conheci pessoas que não tinham nenhum contato com a teoria, mas intuitivamente eles eram economistas completos, tinham um perfeito entendimento de como as coisas funcionam, mesmo sem ter a bagagem teórica, mesmo sem ter a estrutura teórica. Então, o papel desses economistas austríacos ao longo do tempo foi essa construção. E nisso eu tenho uma tendência a preferir quem está dando um acabamento para essa grande obra, né? Uma coisa é você fazer a fundação, a laje e tal, pô, é até feio de ver, ainda tem muito barro, muita bagunça na obra, e quem está dando esse refinamento é o Hans Hermann Hoppe, que para mim é um gênio como poucos temos vivos hoje. Você diria que, entre todos os grandes nomes da escola austríaca, é uma pergunta meio esquisita, você vai achar esquisita, mas se eles vivessem agora, hoje em dia, fossem todos contemporâneos nossos, qual seria o bitcoinheiro mais ferrenho? Você tem ideia? Olha, é uma questão bem aquelas especulações gostosas da gente fazer, né? É o tal do, pô, se o Garrincha jogasse hoje, seria melhor que não sei quem e tal. É um pouco disso. Eu consigo ver Hayek, porque ele se debruçou sobre o assunto da estatização do dinheiro e da desestatização do dinheiro. Então, ele, sem dúvida nenhuma, seria um fascinado, mas eu não consigo ver ninguém mais curioso sobre tudo como era Rothbard. Murray Rothbard, ele era um PhD em tudo. Você é PhD em quê? O cara se especializa em um detalhe. O Rothbard não, ele era em tudo. Tudo que ele fazia, ele ia no fundamento primeiro, desbravava todas as ramificações que aquele conhecimento continha. Então, eu acho que no Bitcoin ele seria assim seria completo, assim, seria um grande bitcoinheiro, sem dúvida nenhuma. E algum deles falava mais sobre o papel do dinheiro na economia, em sentido de ser maior defensor e apaixonado pela ideia da volta do padrão ouro, ou até a maioria deles falava ainda na época do padrão ouro, mas era um defensor ferrenho de um dinheiro forte. Eu li alguma coisa, li bastante Mises, li alguma coisa de Rothbard, li Hayek, mas não tenho nem 10% do conhecimento de ter lido todas as obras de praticamente todo mundo, como você. Então, eu diria, você tem algum deles que você apontaria, talvez Hayek, por ter falado a questão do Sly Roundabout Way, que era em defensão, a defesa da criação desse dinheiro sorrateiro, que ia se dar dar um dibre no Estado de uma forma sorrateira para ele não poder controlar. Ele meio que previu ali a criação do Bitcoin, cantou essa bola décadas antes, mas tinha algum deles que falava mais ferreamente, mais intensamente sobre o problema do dinheiro fiduciário ou do papel centralizado, o poder centralizado do governo sobre o dinheiro? Eu não consigo te colocar especificamente até porque a escola austríaca ela é conhecida, né, por ser a escola do sound money, né, do dinheiro sólido, do dinheiro eleito pelo mercado, em contraposição. Inclusive, no meu curso, eu sempre me apoio na questão das funções e propriedades do dinheiro, muito lá do Karl Menger, porque sem isso não dá para entender, de fato, porque o Bitcoin é o melhor dinheiro que já existiu. E sem esse fundamento, as pessoas não conseguem ter a convicção do que está acontecendo, porque elas olham, legal, está subindo, ok, mas aí, eventualmente esse negócio vai cair. Por que está subindo? É especulação? É bolha? Não. Qual que é o lastro do Bitcoin? Aquela boa e velha pergunta que o Faria Limer faz. Né, o lastro. Então, Menger, sem dúvida nenhuma, faz esse papel, né? Quando ele faz toda a defesa do dinheiro eleito pelo mercado, da moeda eleita, ele está, assim, dizendo, como se o Bitcoin, ou se a moeda não existisse, ela teria que existir. Simples assim. Então, é uma necessidade. E Menger já coloca isso. Já coloca quais são as características necessárias, mesmo sem ter ideia de toda
de todo essa tecnologia embarcada no Bitcoin, né? Ele está falando de como o mercado escolhe o seu dinheiro, das características que o mercado busca para que determinado bem seja o dinheiro, a moeda, e se vivo fosse, com certeza seria mais um do time dos entusiastas aí do Bitcoin. Uhum. Mas a escola austríaca como um todo, né? O Mises fala tanto do sound money, o Hayek a gente já se debruçou aqui, Rothbard, quantos artigos seminais e livros de Rothbard tem sobre o Banco Central, sobre como tudo isso é vicioso e perverso. Então, eu acho que se a gente puder dar um prêmio para todos, todos merecem, porque é um tema central da escola austríaca a questão da moeda. O dinheiro é uma tecnologia como qualquer outra, super necessária para a evolução da sociedade. Sem isso, a gente ficaria lá na idade primitiva, com tribos fazendo escambo, não ia dar para fazer sociedades complexas como são as de hoje. E é natural que um dinheiro emerja livremente no livre mercado, de acordo com a vontade popular. Então, o que seria a vontade popular? As pessoas querem um dinheiro que funcione da melhor forma possível para elas, porque elas são agentes racionais querendo maximizar suas utilidades, né? Então, o que isso quer dizer? Elas querem que o dinheiro seja uma boa reserva de valor, um bom meio de troca e uma boa unidade contábil, que são as três funções. Para que exerça essas três funções bem, o dinheiro precisa ter aquelas 5 propriedades do Karl Menger, lá da escassez, divisibilidade, fungibilidade, portabilidade, durabilidade. E historicamente, falando de milênios, desde os fenícios até há pouco tempo atrás, então, sei lá, 1971 é o evento mais marcante, mas a humanidade meio que escolheu o ouro como seu dinheiro, por atender melhor essas 5 propriedades do que qualquer outra coisa que já existiu. Até chegar ao Bitcoin em 2009, idealizado no white paper em 2008, em 2009 lançado o primeiro bloco, e aí meio que ficou ruim para o ouro, porque o ouro tinha aquele ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do ouro era a portabilidade. Você guardar ouro era caro, era perigoso, por isso que a gente tem tantos filmes de pirata, de Robin Hood, enfim. O ouro é extremamente durável, então ele transporta valor através do tempo maravilhosamente bem. Então, se você for achar uma catacumba de um faraó que vai estar lá intocada, vai ter ouro exatamente igual quando ele foi enterrado. Ou se achar um naufrágio no fundo do oceano, mesma coisa. Agora, o ouro não transporta valor através do espaço tão bem, e aí com o advento da globalização cada vez mais acelerada, desde lá das grandes navegações, as transações comerciais começaram a ficar mais de longa distância, e isso abriu a brecha para que surgisse o precursor do dinheiro fiat, né, que é os bancos surgiram depositando no cofre o ouro das pessoas, emitindo certificados de depósito de ouro, que virou a primeira versão do dólar, que virou o papel moeda, que virou a porcaria que é hoje quando foi cooptada. Então, o fato dessa centralização da custódia e essa necessidade de um agente para a gente confiar, para cuidar do nosso ouro, foi a origem de todo o problema. E o Bitcoin nasceu exatamente dos cypherpunks tentando resolver esse problema. E aí vem a pergunta que é o tema central aqui do episódio, que é: por que você é cético com relação ao Bitcoin, já que ele é a evolução do dinheiro que a humanidade escolheu ao longo de milênios? Porque, assim, isso é uma questão assim que, apesar de eu ser cético, eu já estou alocado em Bitcoin. Eu fiz aquela. Eu, 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 eu meio que descumpri a regra 1 do mundo dos investimentos, que é só invista no que você conhece, no que você confia. Apesar de eu não ser um grande conhecedor e não ter tanta confiança, eu já investi. Fui vencido pela força maior. Bom, até porque você tem que guardar dinheiro e você vai guardar onde? Em CDB. Então, algum lugar você tem que guardar. Por via das dúvidas, entendendo ou não, é melhor botar no Bitcoin. E assim, é muito curioso, só a gente fazendo só eu aproveitando, né, você explicando aí a história do ouro e como ele foi escolhido e seu desenvolvimento até ficar custodiado em bancos e os bancos emitirem um título em ouro e esse ouro
e se alavancarem em cima desses títulos, e como se deu essa... É muito interessante para a gente voltar no que eu falei no começo sobre como a escola austríaca ela apenas descreve os axiomas, e a história não pode contradizer os axiomas, ela serve para ilustrá-los apenas, mas os axiomas eles são verdades per se. Então é muito interessante como a gente descreve toda a história como ela aconteceu e como ela de fato ela corrobora o que os axiomas, o que a teoria contida nos axiomas tão bem explica, né? Descreve como isso tudo acontece. Então, apesar disso tudo, a característica de uma moeda ela é ser aceita pelo mercado, e o Bitcoin ele ainda não é aceito para que as transações aconteçam. Eu costumo insistir nisso porque eu ainda não faço supermercado com Bitcoin, eu ainda não compro cafezinho, não faço minha feira, não compro um carro, não compro apartamento. Os bens, a riqueza ainda não é transacionada em Bitcoin. Então, ele ainda não é a moeda eleita pelo mercado, pelas pessoas, para fazer frente à sua demanda por moeda. E o meu ceticismo é no sentido de que ele é muito mais ele é muito menos um ceticismo e mais uma necessidade de que ele se, de fato, converta em moeda para que eu possa chamá-lo de moeda. Enquanto ele não for uma moeda, eu não posso chamá-lo de moeda. Então, reside aí a minha resistência, a minha não adesão 100% ou convicção 100%. Tá, mas vendo isso acontecer gradativamente, eu sou obrigado a constatar que ainda não aconteceu. Não, que não aconteceu, tudo bem, está acontecendo. Inclusive, eu peguei esse livro aqui que eu ia mostrar para você, que eu tive a honra de conseguir comprar ele físico na SatisConf, mas na verdade o que eu precisava ter te mostrado era esse livro aqui que eu também comprei. Esse livro aqui que eu também comprei na SatisConf, que foi um dos livros favoritos que eu tenho em Bitcoin, do Parker Lewis. É um compilado de vários artigos sobre Bitcoin e o título é perfeito exatamente por isso, porque você está falando sobre, mas o Bitcoin ainda não é o dinheiro porque as pessoas ainda não entenderam. É aí que está a assimetria, é aí que está... Por isso que a gente fala que a maior transferência de riqueza da história da humanidade está em curso. Você, melhor do que ninguém, deve saber o que significa a lei de Gresham. Você sabe que a lei de Gresham está fazendo com que as pessoas ainda não transacionem em BTC, porque elas ainda recebem renda em reais, em dólares, em euros, em ienes, enfim. E por isso elas vão gastar o dinheiro que é a pior reserva de valor primeiro e vão embolsar e armazenar o dinheiro que é a melhor reserva de valor, que no caso é o Bitcoin. Por esse motivo, é lógico que não é tão simples e comum você achar lugar que aceita Bitcoin pelo seu cafezinho, pela sua pizza e por aí vai. Porém, é inevitável que, à medida que o Bitcoin vai crescendo em adoção, porque as pessoas vão se dando conta de que ele é o melhor dinheiro e atende melhor as 5 propriedades monetárias, eles vão começar a aumentar a exposição ao Bitcoin. Então, você vende seu imóvel, você vende seu terreno, você vende suas ações da Magalu, você vende seus títulos do Tesouro e coloca no Bitcoin. À medida que isso vai acontecendo, o preço vai subindo, o market cap vai subindo e, eventualmente, ele vai solidificar e vai ter um market share grande no patrimônio de uma porrada de gente. Quando isso acontecer e um número suficiente de pessoas estiver com boa parte do patrimônio, a maior parte do patrimônio em BTC e recebendo renda em BTC, é o momento em que a gente vai falar, opa, eu não tenho mais Fiat para vender. Então eu tenho que comprar e ter que ir no mercado, eu não tenho mais Fiat, eu vou ter que vender meus Bitcoins por Fiat para trocar. Se o dono do supermercado estiver na mesma situação, eventualmente vai surgir naturalmente esse incentivo para que as pessoas transacionem em BTC. Enquanto isso não acontece, a gente está meio que desafiando a lei de Gresham, que é uma lei da natureza, digamos assim, um negócio que não tem por que questionar. Então isso vem
daquele conceito de ciclos de adoção do dinheiro. Tem uma tecnologia superior que surgiu em 2009, tem 15 anos de idade, vai fazer 16, ela ainda é um bebê versus os outros tipos de dinheiro, só que à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se dando conta de que, opa, esse negócio realmente chegou para ficar, e ele é infinitamente melhor do que os outros dinheiros, outras alternativas que eu tenho aqui de reserva de valor, primeiro. Mas depois que as pessoas entenderem que o Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, eles vão usar com essa finalidade primordialmente no começo. Depois que eles entenderem, eles vão inevitavelmente usar Bitcoin também como meio de troca. E por último, quando a gente estiver guardando valor em Bitcoin e transacionando em Bitcoin, não faz sentido medir o preço das coisas em fiat, portanto a gente teria a unidade contábil também. Esse é o momento em que você vai falar, beleza, agora eu acredito que Bitcoin é dinheiro, não sou mais cético. Você quer ver para crer, é isso? É evidente, porque o futuro, nós podemos apenas especular sobre ele e não ter certeza. Eu só vou poder dizer que é quando for. Né? Nós certo. Estamos aqui e você desenhou assim um caminho bastante lógico e racional, ainda que ele não seja factual. Uhum. Ele ainda não aconteceu. Mas essa explicação é maravilhosa. E ontem mesmo eu estava num grupo de céticos, bem mais céticos que eu, que são não libertários, são meus amigos de colégio, aqueles grupos de WhatsApp, no qual eu coloquei, olha, ninguém que comprou Bitcoin no dia de hoje, foi ontem, está no prejuízo. Já tem o primeiro que solta, não, mas... E aí um me pergunta ali, tá, mas qual o fundamento, qual a lógica, né? E eu expliquei basicamente essas pequenas etapas de uma forma um pouco mais resumida, afinal era um grupo de WhatsApp, mas eu coloquei, assim, primeiro tiveram os early adopters, né, os que adotaram inicialmente, em segundo veio o mercado financeiro, e a sensação que eu tenho, e eu não circulo muito entre os círculos de Bitcoin, mas é que o terceiro passo agora serão os governos aceitarem, né? E a gente está vendo aí prefeituras que estão começando a ensaiar aceitar Bitcoin como pagamento de imposto, e só aí a massa vai apenas se render, né? A sensação que eu tenho é que a gente ainda está vendo a precificação com a entrada do mercado financeiro, talvez Sim. isso possa ir a 200, 300, até 500 mil dólares, não é impossível. Quando os governos começarem a, de fato, a aceitar, pequenas prefeituras farão essas experiências, a gente vai para 1 milhão, 1 milhão e meio. Eu acho que é muito além dos governos aceitarem Bitcoin como impostos. É mais uma questão de os governos entrarem numa corrida armamentista, digamos assim, para acumular BTC. O que o Larry Fink está fazendo hoje com a BlackRock e Wall Street está começando a entrar nessa FOMO, né, nesse Fear of Missing Out, tentando correr atrás do prejuízo. Perfeito. Eventualmente, o primeiro Estado-nação fazer esse movimento. E o fato do Trump ter falado abertamente de criar reserva em BTC pode ser o estopim para isso. Quê? É o Salvador, né, que já fez isso, né? E criou o playbook. Sem dúvida. Isso eu coloquei também, que eu falei, olha, por que o ouro está subindo? Ou, de uma forma um pouco mais ampla, por que bancos centrais / governo compram ouro anyway? Que vantagem eles têm fazendo isso? Então, eles não têm vantagem absolutamente nenhuma. Aí o governo ele age praticamente como se fosse um insider. Isso quer dizer, ele sabe que ele está destruindo a moeda, ele sabe que a moeda dele inflaciona, sei lá, 10, 15, 20% ao ano, e o ouro é um ativo com uma inflação muito mais baixa. Nós temos uma inflação do ouro de 2,5% ao ano, praticamente. Se o preço subir muito, algumas outras minas serão mais viáveis, essa inflação pode aumentar para 3, 4, 5, talvez, exagerando, dobrar aí a produção anual de ouro. Então, partindo desse princípio, que o governo sabe que está destruindo sua própria moeda, que ela é lixo, e que ele compra ouro exatamente porque a inflação de ouro é mais baixa, por que ao invés de comprar um ativo que a inflação é 2,5% ao ano, ele não compra o único ativo que a inflação de fato é 0% ao ano, que é o Bitcoin, que tem uma quantidade fixa limitada. Então,
ato sequencial lógico é que os governos passem a fazer isso que você falou. Eu imagino que isso é meio concomitante com a aceitação de tributos. Você pode, uma vez que isso está no caixa do governo, você deixa ali como reserva e as despesas correntes você pode fazer com quem pagou em dólar, real ou outras moedas. Então, se o governo vai comprar diretamente Bitcoin ou guardar o que ele recebe em tributos, tanto faz aí no caso, né? O fato é que os governos tem muita lógica que eles passem a estocar ouro em como seus ativos, exatamente porque eles são insider information do quão eles estão destruindo sua própria moeda. E esse grande movimento é o que eu chamei do terceiro ciclo, né, da terceira etapa, que primeiro os early adopters, o mercado financeiro, agora os governos, e depois isso vai passar para as grandes economias, para a população de uma forma geral, e ele, enfim, será essa moeda. Enfim, será a moeda, né? Eu acho que esse ciclo aí ele está bem desenhado, mas por uma questão de reconhecimento que toda a ação humana ela é uma especulação, né? Nós, com informações de agora, então, buscamos atingir um objetivo futuro, então ela é sempre uma especulação. Então, apesar de que tudo nos leva a crer que o Bitcoin será moeda, eu não posso chamá-lo de moeda enquanto ele não for. Ok, mas então você não pode, mas você é otimista com relação à probabilidade disso acontecer no futuro próximo? Sim, hoje Ou eu já não? sou bem mais. Do que na época que você foi no Bitcoinheiros? Sem dúvida, já sou bem mais. Legal. Já sou bem mais. Então você já é praticamente um maximalista. Você vendeu as nanos, você tinha nano, então isso é o sintoma claro de que você ainda não tinha entendido. Agora você já vendeu, ou não? Ou ficou lá? Deixou, né? Vender pó, deixa pó. Isso aí a gente não Boa. faz muita diferença. A gente aloca um pouco aí no que dá em Bitcoin. E Kioka, ok, então o Bitcoin ainda não é dinheiro, na sua concepção, ele está chegando lá, e talvez chegue no futuro próximo, talvez mais distante, enfim. Mas então, você acredita que o Bitcoin é um dinheiro melhor do que o ouro nesse aspecto, e que o ouro já deu o que tinha que dar como dinheiro da humanidade? Porque assim, a gente teve durante milênios o dinheiro escolhido pelo livre mercado foi o ouro, a gente tinha o padrão ouro desde sempre. E aí, nos últimos 100 anos, a gente teve uma crise de esquizofrenia e resolveu fazer, como diz o ilustre Saifeddin, num episódio que ele aparece num podcast, ele fala: nós somos essa raça extremamente avançada que tem robôs e consegue resolver algoritmos complexos e etc e tal, mas a gente resolveu, por algum motivo que ninguém sabe explicar, caçar com pedras e lanças. E o dinheiro fiat é exatamente isso, uma tecnologia obsoleta, podre, caindo aos pedaços, que não faz sentido nenhum e concentra poder na mão de meia dúzia de pessoas que viram esses cantilionários e usurpam poder de compra e valor de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. É lógico que esse crime, essa fraude, está fadada ao fracasso. E a gente está vendo isso na espiral da dívida soberana e tudo que está acontecendo. São sintomas de que a gente está nos finalmente. Quanto tempo vai levar? Nem é uma pergunta de, sei lá, quantos bitcoins. Ninguém sabe exatamente qual é o timing disso. Mas a gente sabe que o desfecho é inevitável, que é a hiperinflação do dinheiro fiduciário e as pessoas perdendo confiança cedo ou tarde. Está cada vez mais acelerado esse processo, principalmente nos países emergentes, que nem no Brasil. Você enxerga em algum cenário o Bitcoin não se tornando dinheiro no futuro, que a gente está falando de Bitcoin ainda não é dinheiro. Ele pode ser no futuro. Mas qual é o cenário que te faz ser um pouco cético em relação a talvez ele não ser? O que poderia ser a ameaça? Claro. Eu acho que, e aqui a gente tem que fazer, ampliar um pouco como a gente enxerga o mundo, né, e estágio da humanidade nós estamos, e como você falou, né, o dinheiro fiat, o dinheiro estatal, o dinheiro que pode ser impresso
a qualquer momento, ele, ele é um golpe tão descarado que lesa 8 bilhões de pessoas, são lesadas a todo instante, a cada minuto, quantos milhões e bilhões de papéis pintados não são impressos. No entanto, a humanidade assim segue. E o meu motivo para ser descrente é que é exatamente o que aconteceu na pandemia. Quando nós tivemos a pandemia, eu tive a plena consciência de que a população mundial, ou 97% dela, não tem a menor ideia de como cuidar da própria saúde. A adesão às máscaras no mundo foi total. Você tinha esses 97% das pessoas usando máscara para ter um vírus. Isso é uma coisa tão sem cabimento, é uma coisa tão doentia, tudo que aconteceu, pessoas lavando sacolas de supermercado, carros com duas pessoas que não podiam andar em fileira, como é que é? As maiores loucuras foram adotadas nesse momento. Aquele projetor que projetava espaços entre pessoas da fila do embarque do avião para depois todo mundo ficar batendo o cotovelo 100 metros à frente dentro do avião. Um restaurante sentado com máscara, em pé com máscara, sentado com máscara. Então, quando a gente observa de um ponto de vista sociológico o que aconteceu na pandemia, a gente vê que assuntos prementes, que a própria saúde dos indivíduos, eles não têm a menor ideia. Como eles vão ter alguma compreensão do que se passa com a economia monetária? Não vão, mas... Não conseguem compreender o próprio dinheiro. Uhum. E não é de hoje. Por exemplo, já tivemos episódios de hiperinflação nesses últimos 100 anos em diversos países. A inflação está aí há 100 anos. Aquele gráfico da corrosão do dólar desde o advento do Banco Central até hoje, o dólar sendo por doses homeopáticas, né? Vai sangrando a população, o poder de compra da população, sugando a produtividade da humanidade, da sociedade ao longo do tempo, e as pessoas não conseguem compreender esse fenômeno monetário. Mas eu vou rebater isso com o seu mesmo exemplo da pandemia. Eu tenho vários exemplos de amigos meus que eram totalmente covidiotas e falaram... Eu cheguei ao ponto de estar num grupo de amigos próximos, assim, de infância, que no dia que estreou, inaugurou a vacina no Brasil, eles estavam trocando informações de onde estava rolando Pfizer, como se fosse uma mega oportunidade. Assim, essa galera saiu correndo para tomar doses de vacina. Só que a hora que começaram a falar sobre vacina obrigatória para as crianças recém-nascidas e os filhos deles, eles começaram, opa, cruzou uma linha imaginária aqui que eu não estou preparado para cruzar. Então, as pessoas são escravas, sim, em enorme maioria elas têm a mentalidade de escravo. Até certo ponto, eu acho. Lógico, tem muita gente, talvez os 97% de escravos hoje, se a gente levar um limite de um estresse absurdo, eles virem 80%, 70%, não sei lá, enfim. A maioria sempre será escrava e sempre vai seguir o que for falado para fazerem. Agora, eu acredito que à medida que o dinheiro fiduciário vai colapsando, porque eles vão exploitar cada vez mais essa funcionalidade de poder usurpar o valor através da inflação real, roubar dinheiro, roubar poder de compra das pessoas. Eventualmente, a inflação vai estar insustentável. As pessoas, mesmo com 3 empregos, já não conseguem se sustentar, não conseguem botar comida no prato. Elas vão, por simples desespero e nenhum outro motivo, procurar formas de se proteger. E aí elas vão olhar ao redor e vai falar, porra, aquele meu amigo tinha falado para comprar Bitcoin 5 anos atrás, ele agora tá morando em Dubai e eu tô aqui caçando pombo para sobreviver no bostil do comunista. Então, eu acho que tudo é bom para o Bitcoin, de certa forma, porque não importa o que aconteça, quanto pior, melhor, porque as pessoas vão ter um incentivo para buscar a salvação. Claro, ainda que seja pelo caminho errado,
ele vai dar certo. Essa eu acho que é um pouco isso que você está querendo dizer. Isso. É lamentável que seja assim, né? É lamentável que para que nós tenhamos companhias privadas oferecendo linhas telefônicas, nós tivemos que pagar $15 mil e ficar 8 anos na fila para ter um telefone, né? Por o colapso total. Só assim, talvez um pouco de racionalidade tenha entrado aí nesse pequeno exemplo que eu dei e talvez o colapso total de uma hiperinflação mundial nós venhamos a ter a adoção. O que me desanima, continuando nesse exemplo, ele não é afetado por isso, pelo simples fato de que nós não teremos um Nuremberg sobre a Covid, sobre a pandemia. A sensação que eu tenho é que as pessoas praticamente esqueceram, ignoraram. Cara, mas você usou máscara dentro do carro sozinho. Mas tudo bem, está tudo bem. Mas você usaria de novo? Não, mas eu usei e tudo bem. Não, não está tudo bem. Você obrigou que outras pessoas que não queriam ficassem em casa. Você tem esse demônio guardado dentro de você e você não faz a menor reflexão. Eu não vi e não vejo essa reflexão acontecendo por causa da que a humanidade vá fazer essa reflexão, que a sociedade em geral vá fazer essa reflexão, esse Nuremberg de colocar verdadeiros psicopatas atrás das grades. Isso não vai acontecer com a pandemia. Eu estou exigindo, eu estou falando uma coisa que foi muito óbvia. A primeira coisa que a sociedade abriu mão, nesse caso, foi da sua liberdade. E isso não me leva a ser otimista com a sociedade, ainda que seja apelador. Mas você tá partindo de uma premissa de que o Bitcoin ele só faz sentido e só será adotado pelas pessoas que têm essa bússola moral que nós temos. E eu acho que essa premissa é falsa. Por exemplo, eu diga, até diga. coloquei aqui porque ele pode ser adotado pelas vias erradas. E a primeira via errada que está dando certo é que eu desconfio que a maioria das pessoas que compra Bitcoin é para ficar rico, não é por causa do seu potencial. É o number go up que a gente chama. Não é por causa do seu potencial de devolver a moeda sólida que vai ser a reserva de valor e que vai capturar a produtividade da economia, ao invés dessa produtividade ser sugada pela inflação. Então, ainda que pelas vias erradas, eu não consigo ver dificuldade dos governos se safarem, como sempre se safaram em casos inflacionários. A culpa é do empresário, a culpa é da ganância. Agora a gente vai cortar 3 zeros e teremos uma nova moeda. Isso não seria novo, não seria novidade e não me espantaria se acontecesse novamente. Entendi. Alguns pontos aí. Primeiro, você sabe quem é Alex Svetsky? Não. Então, o Alexander Svetsky é um cara da Macedônia que cresceu na Austrália. Ele é um empreendedor serial e um autor de vários textos brilhantes sobre Bitcoin. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Manifesto Descomunista, que foi o livro que eu usei para me basear naquele debate que você também teve o desprazer de participar lá no Redcast contra o Gustavo Machado. Eu passei pelo mesmo sofrimento. Mas ele é muito, muito brilhante. E um dos textos que ele escreveu, que é meu favorito, por sinal, se chama Bitcoin is for the remnant, the masses don't matter. Bitcoin é para os remanescentes e as massas não importam. E ele foi refletindo, ele escreveu um livro que eu estou lendo agora também, que se chama O Bushido do Bitcoin, sobre o código moral que deveria permear todas as pessoas que vão compor essa elite global futura. E ele fala muito, depois que ele estudou e entrou numa toca do coelho de estudar muito Nietzsche, que ele se convenceu de que a humanidade tinha 2 classes de seres humanos e estavam meio que miscigenadas ali, misturadas, mas são pessoas que têm o DNA de uma pessoa soberana, que busca a liberdade, como eu e você, e pessoas que não estão nem aí, que querem a ilusão do conforto, a ilusão da segurança e estão abdicando da liberdade a todo momento, dessa soberania a todo momento.
em última instância, pouco importa o que essas pessoas acham, porque elas são seguidoras, elas sempre serão seguidoras, elas não são líderes. E à medida que a gente vai acumulando Bitcoin, inclusive o Saifedean tem uma frase maravilhosa que ele tweetou uma vez há muito tempo atrás, que era o papel de todo bitcoinheiro deveria ser o mais tóxico possível, como um maximalista, para alienar os comunistas e torná-los irrelevantes no futuro. Então é isso, a gente vai compor uma nova elite global exatamente porque todas as pessoas terão seu poder de compra dilacerado pelos governos através da inflação, enquanto que os bitcoinheiros vão se proteger e vão cada vez mais se blindar contra isso. Você falou aí sobre eles criarem uma nova narrativa, falar da ganância do empresário, etc e tal. Eu acredito que nós seremos uma espécie de judeu 2.0, seremos perseguidos nas próximas décadas, porque vai surgir a narrativa de que os bitcoiners estão tirando dinheiro da economia e causando a hiperinflação, e causando isso e causando aquilo. A desigualdade social é culpa nossa. É inevitável que isso aconteça, que a gente seja o vilão da história, porque a narrativa vai tentar pintar isso e as pessoas vão comprar. A questão é, o Bitcoin, além de ser escasso e programável, transparente, inconfiscável, ele ainda é absolutamente portátil. Você memoriza 12 palavras e você atravessa a fronteira com o seu patrimônio inteiro na sua cabeça, sem nada material para alguém confiscar de você. Isso faz com que surja o elemento de teoria dos jogos. Então, começa a acontecer uma livre concorrência entre Estados-nação. E para cada governo autoritário que tentar encher o saco dos bitcoiners, vai surgir um novo Nayib Bukele, um novo país emergente pequenininho, que vai identificar essa oportunidade de fazer uma jurisdição Bitcoin-friendly e atrair o capital dessa galera que está cada vez mais rica. Então, é inevitável que nós, eu até falo muito sobre isso, sobre teoria das bandeiras, sobre você se tornar cada vez mais blindado, não apenas do ponto de vista financeiro em relação ao Bitcoin, mas com todo o resto. Então, tendo dupla cidadania, não botando todos os seus ovos na mesma cesta em termos de jurisdição, não ter a sua renda, seu endereço fiscal, endereço residencial, tudo no mesmo lugar. Então, se você está se blindando e se tornando cada vez mais um indivíduo soberano, a tendência é que você possa usufruir dessa liberdade, dessa abundância, que eu acredito, não consigo enxergar um cenário onde ela não venha, e eu acredito que ela vai vir em níveis inimagináveis para pessoas que viveram no último século, não vão conseguir nem, assim, não teriam nem ideia de quão bom vai ser a partir do momento que a gente atravessar essa arrebentação, porque os próximos anos aí da agenda do Klaus Schwab vão ser meio perrengue, meio turbulentos e tal, mas do outro lado a gente tem um futuro de prosperidade, abundância e uma elite global que vai ser essas pessoas que estão acumulando Bitcoin e fazendo a autocustódia e se blindando com relação a isso. Você consegue enxergar isso? Você discorda? Você acha que eu sou otimista demais? O que você quer dizer? Não, eu consigo enxergar primeiro porque eu sempre falei, né, no nosso instituto, foi praticamente o pioneiro a falar de Bitcoin. É curioso que o primeiro livro sobre Bitcoin, a dedicatória é para os meus irmãos Fernando e Roberto, que incentivaram o Ulrich a escrever o livro, e ele coloca isso na dedicatória. Então, eu só espero que os amigos ricos se lembrem dos pobres aqui, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo no meu entorno, né? Em todos os que nos seguiam do começo, que empreenderam, né? Que meteram as caras, acreditaram no Bitcoin. Hoje acredito que estão todos muito bem, obrigado. Mas você não precisa também achar que já perdeu o bonde, tá? Eu acredito que a gente tem muito essa tendência de falar, mas a galera que tá há 2 ciclos já tá multimilionária, eu não vou conseguir. O Michael Saylor comprou mais 2 bilhões de dólares de Bitcoin essa semana. Eu acho que ainda tem 99% do planeta para adotar. Exatamente. Institucional. Os números variam de 50 a 150 milhões de pessoas que têm Bitcoin, né? Não mais que isso. Os mais otimistas 150, os mais pessimistas 50, pode ter 150 que 100 perderam a carteira, mas por aí, a gente nunca vai ter esse número exato. Então, quer dizer, uma pequena fração da humanidade está atenta a isso, é natural, como você falou, é um bebê ainda de 15 anos. Então, eu consigo ver isso. Nós, libertários, temos um artigo, inclusive, que
do qual a gente também se vê como os remanescentes. Não importa a massa, ela é irrelevante para a mensagem libertária. Ela vai recebê-la pelo amor ou pela dor. E vejo que o Bitcoin também, não importa se ninguém adotar ele agora, ele vai se estabelecer pelo bem ou pelo mal. Então eu consigo ver esse cenário. Eu não consigo ver um cenário de perseguição, de efetivação dessa riqueza, caso a perseguição seja coordenada globalmente, uma vez que você pode migrar, mas esse pequeno povoado de milionários, bilionários em Bitcoin não vai ter acesso à riqueza que a economia mundial produz. Por mais que a gente tenha mercado negro, talvez a perseguição seja muito grande, né, contra o poder bélico mundial, pouco importa o poder financeiro. Então, se ele está na mão das pessoas erradas, e nós temos tudo para acreditar que ele estará, porque sempre os piores são eleitos, né, e nós somos governados hoje por psicopatas. Então, num cenário apocalíptico, e a gente, como libertário, a gente gosta de estressar sempre o cenário do apocalipse, né, no Mad Max, eu vejo que essas pessoas, os remanescentes, buscarão Zion, né, algum ponto aí de comunidade geográfica mesmo, física, mas talvez não tão próspera como a gente possa intuir. A perseguição à riqueza, ela é um traço da humanidade, a gente não pode esquecer disso, né? De uma hora para outra eles vão deixar a gente, como a gente foi pioneiro no Bitcoin, eles vão deixar a gente rico e tudo bem. Isso não será tão simples assim, né? Então, estressando esse cenário para o apocalíptico, né, para grandes perseguições, eu não vejo isso tão simples assim. É que eu não consigo enxergar esse cenário de um esforço coordenado entre boa parte dos países do planeta para barrar a adoção ou perseguir as pessoas que têm Bitcoin. Simplesmente porque os incentivos fazem com que eles compitam entre si. Sim, tem Fórum Econômico Mundial, tem a ONU querendo fazer a Agenda 2030 e blá blá blá. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que é o Bitcoin ou Escravidão, para colocar aí essa bifurcação de caminhos para o futuro próximo, que as pessoas vão ter que escolher se elas vão se tornar soberanas com o Bitcoin ou elas vão virar fantoche do Klaus Schwab com bem inseto no casulo. Mas eu acho que eu não consigo enxergar esse negócio, esse score de crédito social, totalitarismo, vigilância total e CBDC rodando a todo vapor em 90% dos países do planeta de maneira coordenada. Eu acredito que isso é muito conspiratório. Eles não são tão competentes assim. Sim, é verdade. Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu fui para 3 países, Paraguai, Itália e Brasil mesmo, quando eu abri uma empresa, fui fazer a abertura de conta para essa empresa, acabei indo fazer para minha pessoa física, e nos outros países para pessoa física também, onde em todos nós tínhamos que marcar a cláusula ali que eu não era cidadão americano. Uhum. Então, se em rincões do mundo, como se eu abrir uma conta no Banco do Brasil no Acre, ou em qualquer banco do Acre, qualquer banco do Paraguai, qualquer banco de qualquer lugar do mundo, eu sou obrigado a fazer essa declaração, significa que os tentáculos eles estão muito bem ramificados, né? Antes até do Bitcoin chegar. Então, a tentativa desse controle global em cada rincão do mundo existe, ela é presente e ela é uma meta declarada, não é algo que tentam esconder, não, ela é declarada. Você, para abrir uma conta, você é miserável ali no interior do Peru, da Bolívia, você tem que declarar que você não é cidadão americano. Então, é uma
Eu acho que a gente vai travar essa batalha entre os que vão tentar de toda forma controlar tudo e os lugares onde simplesmente haverá a falência. Eu não tenho dúvida que essa batalha está vindo e ela está chegando em breve, porém eu acho que ela já está ganha por nós que decidirmos abdicar de algumas coisas. Não vai ser tão luxuoso e confortável como era antes, você não vai poder comprar a casa dos seus sonhos e pagar o IPTU e achar que tá tudo certo, principalmente em se tratando de Brasil, porque quando as coisas piorarem, a inflação ficar insustentável, as pessoas começarem a passar fome, as pessoas já se matam por causa de celular, então se você ficar multimilionário aqui, vai ficar insuportável. Agora, se você está disposto a ser um nômade digital, ter uma fonte de renda que não depende de nada além de você, uma conexão à internet, vai ser muito fácil de burlar essa perseguição, porque simplesmente pela natureza humana e pela forma que as coisas funcionam, as pessoas gostam de dinheiro. Então eu sempre, assim, pode ser proibido comprar Bitcoin, vender Bitcoin, sim, mas as pessoas vão falar: "Foda-se a regra, eu quero ganhar dinheiro, eu vou ser P2P e vou virar um cambista de Bitcoin". E isso existe no mundo inteiro. Assim, e aí a gente vai nos grandes movimentos da humanidade, né? A raça humana, ela começa ali naquele, mais ou menos no chifre da África, um pouco da Ásia, África, ali naquele intermédio ali, e num contingente talvez calculado aí de 100 milhões de pessoas, e como caçador-coletor e nômade. A partir do momento que ela esgotava, exauria os recursos que ela podia caçar e coletar de uma certa região, ela migrava para outras, e assim foi até povoar o mundo inteiro e a raça humana se tornar estacionária. Então, talvez esse movimento primeiro de nômade, ele não existe em grande parte da sociedade. Na verdade, as pessoas querem ficar no seu lugar, querem crescer ali, querem melhorar sua casa. Isso, elas têm sistemas produtivos estabelecidos, né, cadeias de produção, de comércio. Então, esse nomadismo ele não é tão simples assim para a grande maioria da população, ainda que a gente tenha descartado a maioria como necessária, mas para a produção de riqueza, há um estabelecimento do capital produtivo via mercado que colocou as pessoas e as coisas onde elas estão, né? Não são meras ordens, não foi pela força apenas, mas a grande maioria do assentamento humano ele é pelas forças de mercado, pela produtividade das regiões. Sim. Então, assim, um colapso monetário na maioria e que uma minoria fique com a riqueza em Bitcoin, ele é perverso porque ele vai romper muitas das cadeias de mercado. O padrão monetário é o que permite que eu compre uma coisa de um chinês, que eu compre do mundo inteiro, sem precisar conhecê-los. É esse padrão monetário que faz com que falemos a mesma língua econômica. E na ausência desse padrão, a gente regride muito na divisão do trabalho e na economia de mercado. Então, esse grande empobrecimento, em caso dos governos insistirem com a hiperinflação, ela gera sempre uma má alocação de capital e um ciclo econômico que é basicamente a destruição dessa acumulação de capital de tempos em tempos, ela vai gerar muita pobreza, como já gera hoje. É muito curioso que nós, no momento de maior produtividade e produção da humanidade, estejamos todos com depressão e ansiedade. Vivemos uma sociedade de consumo de drogas cada vez maior, pessoas cada vez mais depressivas e ansiosas. Exatamente porque toda essa produtividade não está sendo absorvida por quem, de fato, produz, por quem trabalha, e sim está sendo absorvida pelos parasitários do governo, ao invés da inflação. Então, sim, tem um livro maravilhoso do Jeff Booth,
o preço da manhã, o Price of Tomorrow, que fala exatamente disso. A tecnologia sendo deflacionária e a gente devia estar num mundo extremamente deflacionário, onde tudo fica mais barato. Que é o Exatamente. nosso mundo quando você tem boa parte do patrimônio, maior parte em Bitcoin. Mas infelizmente a gente está cada vez mais insustentável, tentando trabalhar mais e mais e mais para manter um padrão de vida mínimo, e isso faz com que os seres humanos fiquem desesperados. E até Nós o vivemos numa fato era que evidente aí é a febre do tigrinho, por exemplo. As pessoas não sabem mais para onde recorrer, então claro. elas vão tentar a sorte. Exatamente. Isso é muito sintomático. E nós vivemos numa era no qual é proibido cair um preço. Preços não podem cair sob nenhuma hipótese. Então, isso onde está o ganho de produtividade? As pessoas produzem melhor todo dia, aumentam, aprendem, evoluem, as máquinas melhoram. Era para nós termos mais bens a menores preços. Isso não está acontecendo. Esse não está acontecendo é meu palpite sobre qual é o mal do mundo, né? Essa insatisfação enorme. E para onde está indo esse ganho de produtividade, essa riqueza? Se não para os governos parasitários, pelos que se beneficiam desse arranjo através de subsídios. Então, o problema é o dinheiro, porque o Não, dinheiro sem dúvida nenhuma. viabiliza isso. A Exatamente. partir do momento que você suplantar esse dinheiro quebrado por um dinheiro que funciona, Sim, a humanidade liberta e viveremos um momento de riqueza da humanidade sem precedentes, porque, de fato, a produção de riqueza e a produtividade, o ganho de produtividade estará nas mãos da sociedade, né? Então, isso é o grande apelo para o dinheiro sólido, para um dinheiro de verdade, para um dinheiro que não seja falsificado o tempo inteiro. Bom, concordamos que esse dinheiro é o Bitcoin, concordamos que a transição será turbulenta. Eu concordo com você que eles não vão, quem está no controle aí, usufruindo desse dinheiro corrompido, não vai querer deixar esse bem bom tão facilmente. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que tem esse fator geopolítico, onde vai ter essa corrida armamentista por acúmulo de bitcoins entre estados, para que eles não se tornem irrelevantes um frente ao outro. Então, é muito difícil você ser bipolar no sentido de você, ao mesmo tempo, estar combatendo via legislação a sua população acumular Bitcoin, mas você acumular Bitcoin. Dá para fazer? Dá, mas eu acho que é improvável. Vai ter muito país grande que nem vai seguir o exemplo aí do que pelo menos o Donald Trump está se propondo a fazer. Se eles vão fazer ou não, é uma outra história que a gente vai saber em breve. Mas se fizer, é gigantesco. E aí eu acho que é questão de tempo até Xi Jinping e Putin, etc., seguirem na mesma toada e começar a fazerem legislações cada vez mais pró-Bitcoin e abraçar essa indústria para atrair capital. E indo totalmente na contramão do que foram os anos 10, né, da década de 2010, no qual, por exemplo, China repeliu o Bitcoin. Estados Unidos foi bastante anti-Bitcoin até outro dia. Então, eu acho que essa virada no humor é um alento de otimismo para a gente. É a frase do Gandhi, né? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles te combatem, depois você vence. Eu acho que eles já se deram conta de que eles ignoraram durante muito tempo, depois deram risada na fase que eles falavam, isso aí é dinheirinho da internet, dinheirinho de nerd, não sei o quê. Depois virou a fase disso, é dinheiro para lavar dinheiro, para traficantes, para tráfico humano, blá, blá, blá. Precisamos coibir isso. E aí, quando eles viram que não dá para coibir, aí aprovaram os ETFs e o Larry Fink foi na CNBC fazer meia-culpa e falar que estudou e mudou de ideia. Eu acho que mudou totalmente a narrativa e agora eles falaram, beleza, não dá para parar, vamos tentar não se tornar irrelevante. Vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. E aí eu acho que com certeza é inevitável um cenário onde as legislações e os governantes tentem cada vez mais criar regulamentação no sentido de coibir e barrar a autocustódia de Bitcoin para facilitar ao máximo a vida da pessoa que deixar o Bitcoin na corretora, no banco, etc e tal, porque daí a gente vai ter um evento inevitável, ao meu ver, eu não vejo um cenário onde isso não aconteça,
é um evento exatamente igual à Ordem Executiva 6102, lá de 1933, que o Franklin Delano Roosevelt confiscou o ouro físico da população. Todo mundo que tinha ouro físico tinha que entregar para o governo, e aí depois eles desvalorizaram o dólar frente ao ouro, meses depois. Eu acho que isso é inevitável. Se você tem ETF, se você tem Bitcoin na corretora, etc e tal, eles vão arrancar isso de você. Quando a água bater na bunda, eles não tiverem mais de onde tirar dinheiro para cobrir os déficits gigantescos. Sim, sim, sem dúvida. Eu estava discutindo outro dia com meu irmão aqui, exatamente sobre esse episódio, né, do confisco do ouro nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando assim, mas como é que foi isso, né? Quem tinha ouro em casa saiu correndo para entregar o seu ouro. Como é que foi a adoção da população sobre isso? E aí a gente mergulhou em alguns artigos, né, muito interessantes, explicando sobre isso, e assim, foi meio que um fiasco isso. A população não comprou a ideia, quem tinha deixou quieto em casa, então a quantidade de ouro arrecadada foi muito menor do que de fato existia na economia. Então, assim, eu sei que o Bitcoin é muito mais complexo do que o ouro, porque minha avó nunca vai entender, esquece. Tem que trocar a geração para que todos compreendam muito bem como você opera, como você guarda o wallet, carteira, e esse número todo, o que eu faço com isso, para te passar, se você me dá um número gigante também, calma que eu estou confundindo, putz, errei um D, errei um asterisco, sei lá. Isso tudo vai ser, uma complexidade, mas que ela vai ter que ser encarada. Sim. Ela vai ter que ser encarada. Você vai educate yourself, né? Eduque-se, aprenda. Isso vai ter que acontecer. Se você não sabe como funciona uma wallet, uma cold wallet, suas chaves onde você guardar, tudo isso aí, você vai ter que saber. Assim como você tinha que saber se o ouro é falso ou não, se é um latão amarelo ou é de fato uma pepita de ouro, onde você guardar, como você fazer sua autocustódia de ouro, isso tudo exigiu muito das pessoas. E provavelmente o aprendizado, a curva de aprendizado do Bitcoin também vai exigir. E que assim seja, é natural que seja. O dinheiro atual parece que ele não exige nada, mas ele tem um custo muito caro, que é a perda do seu valor. Você não pode deixar ele debaixo do colchão como outrora. Então, é mais fácil você aprender a guardar seu ouro, como usar sua cold wallet, suas carteiras de Bitcoin, do que você ter o seu patrimônio desvalorizado a cada semana, a cada dia. Sim, mas ao mesmo tempo também, eu concordo plenamente que você falou do confisco do ouro. Provavelmente será um fracasso se fizerem para o Bitcoin, quando você olha desse ponto de vista de as pessoas tinham ouro físico, elas tinham um certo ceticismo em relação ao governo, não confiavam que aquilo ali ia dar bom, então eles não entregaram o ouro. Eu acho que o governo nem tentaria confiscar os Bitcoins que estão em autocustódia. O que eles iam fazer é varrer os que não estão, que estão custodiados em terceiros, em empresas reguladas. Porque é uma missão muito ingrata que não vai dar frutos, eles podem até tentar, mas a maioria dos bitcoins, com definição, são desconfiados do governo e não vão entregar. Seria loucura. Agora, falando sobre a dificuldade de aprender a fazer autocustódia, assim, é um negócio chato, é um negócio que dá um certo trabalho, parece um bicho de sete cabeças para quem está começando. Esse gap geracional é um problema. Aqui em casa, por exemplo, eu guardo os bitcoins dos meus pais, porque quando eles venderam o imóvel deles, eles quiseram comprar bitcoin e falaram, mas eu não vou cuidar desse negócio, você vai cuidar das chaves. E aí tem coisas que dá para fazer para ter um multisig geograficamente distribuído, um multisig assistido com uma empresa que guarda uma das chaves, e aí você consegue ter soluções cada vez mais práticas e convenientes para que até a vovozinha possa fazer sua autocustódia. E além disso, está surgindo novas soluções com, por exemplo, a Fed, que basicamente você, em vez de confiar no seu banco, ou no seu governo, ou em alguém que é um estranho distante de você para guardar os seus bitcoins e custodiá-los para você, você pode confiar no seu vizinho, no seu advogado, no seu filho, primo, enfim.
Então, você teria, não seria autocustódia absoluta, mas você está descentralizando ali a custódia a um nível mínimo de um pequeno conglomerado de pessoas ali, no nível de uma vizinhança, de uma família, enfim. Isso tudo faz com que fique cada vez mais fácil e simples de você levar a autocustódia dos seus bitcoins, entre aspas, né? Você pode deixar para o seu filho, como é o caso aqui em casa, custodiar por você. Mas é muito mais fácil confiar no seu filho do que confiar no governo eleito. Bernardo, eu volto um pouco no que você falou aí, sobre os governos eles tentarem estrangular pelas exchanges, por quando você transforma o Bitcoin em dinheiro para fazer. Uma coisa que as pessoas, veja bem, eu entrei no mundo de Bitcoin e as pessoas me chamam, acredito que você também, para falar, quando eu vou nos canais exclusivamente sobre Bitcoin, não pelo meu conhecimento de Bitcoin, mas pelo meu conhecimento de escola austríaca de economia, que é a escola do sound money, do dinheiro sólido. Uhum. E uma coisa que eu gosto de deixar bastante elucidar, às vezes, para muita gente que não tem essa percepção, é que quem está comprando Bitcoin, quem está operando no mercado de moedas. E moeda, dinheiro, ele não é a riqueza. A riqueza são os bens e os serviços que esse dinheiro tem acesso, que esse dinheiro pode comprar. Essa é a riqueza de fato, né? O seu dinheiro, você pode ter dinheiro para comprar uma casa, mas se ele for só dinheiro, você vai tomar chuva na cabeça o dia que chover. O seu dinheiro pode comprar um banquete, mas se você não transformá-lo em comida, você vai morrer de fome. Uhum. O seu dinheiro pode comprar um carro, mas se você não comprar um carro, você vai andar a pé. Então, o dinheiro não é a riqueza, ele é o que permite que você transacione riqueza, que você troque a riqueza que você produz pela riqueza que outrem produziu. Então, dito isso, é uma outra vertente que o totalitarismo dos Estados nacionais, os Estados modernos, podem exercer, estrangular exatamente na troca da moeda pela riqueza. Então, eles podem estar lá no caixa do supermercado com um fuzil, eles podem controlar absolutamente todas as transações imobiliárias que acontecem na economia, eles podem controlar a transação de estoques e de produção agrícola. Então, nisso daí, o Bitcoin pode valer zero nesse caso, uma vez que você não consiga trocá-lo por absolutamente nenhum bem produzido, você pode valer zero. Então, o estrangulamento através das exchanges, isso já acontece de uma certa forma, né? Com a exigência do know your client, eles já querem saber quanto cada um tem. Então, isso é uma tentativa que eu não tenho dúvida que acontecerá. Você ainda mais certeiro colocou que se eles forem algum que você vaticina com mais certeza de que vai acontecer esse tipo de confisco através das exchanges e de ETFs e tal. Eu vejo por aí, porque as economias hoje, praticamente todas, você pode fazer aquele jogo do copinho, né? Que você tem 40 milhões que estão trabalhando, 12 milhões de aposentados, 50 milhões recebendo bolsa, não sei o quê, não sei o quê. Então, você tem 40 milhões para 160 pendurados em cima da produção desses 40 milhões. A gente pode transportar esse exemplo do Brasil para todas as economias do mundo. A dependência hoje acontece em todas as democracias modernas, né? Muito parasita para pouco hospedeiro. Muito parasita para pouco produtor, para pouco hospedeiro. Então, sem a receita inflacionária, os governos não podem sustentar esse exército de dependentes. Então, provavelmente eles irão, de alguma forma, algumas revoluções acontecerão pelo mundo, disso podemos estar certos. Sem dúvida. Ainda que elas não sejam de uma forma uniforme, mundial, mas caso o governo perca a sua receita inflacionária, e caso os governos, aliás, o século XX foi o século da inflação, foi o século do gigantismo governamental também. Governos jamais tiveram esse tamanho em outros períodos da história,
que não seja por meio da inflação. Foi a inflação que permitiu que os governos ficassem gigantes a esse ponto, de deixar as pessoas dependentes a esse ponto. Então, a quebra dessa receita, o Bitcoin representa exatamente isso, a quebra da receita inflacionária, forçará os governos a reduzirem bruscamente ou forçará uma reação violenta. Isso você pode ter certeza. A minha tese é de que vai acontecer as duas coisas em lugares separados. E você tem que estar móvel para ir para os lugares onde Claro, a gente ele vai torce para que enxugar. seja como V de Vingança, né? O filme no qual eles vão com as baionetas, mas diante do inevitável eles apenas cedem as suas armas. Que bom que se for assim, mas nada nos garante que seja assim, né? Isso aí é uma ficção. Na vida real, a gente lidar com seres humanos e os que comandam o Estado são os maiores psicopatas. Então, a gente vai estar diante de fracos, porém armados. Você já leu o livro do James Dale Davidson, o Sovereign Individual? Não. É um livro de 1997, em que ele previu, devia ter vindo do futuro, tinha uma bola de cristal, alguma coisa assim. Mas ele cantou a bola de tudo que está acontecendo e falou sobre a transição da era industrial para a era da informação, fazendo com que a internet descentralizasse a informação, e previu que eventualmente surgiria um dinheiro digital nativo da internet que ia tirá-lo das mãos do Estado, porque ele ia ser inconfiscável e ia fazer com que um processo de ganhos de escala sobre retorno da violência, que é um negócio que aconteceu desde que surgiu a pólvora, fez com que os estados fossem cada vez mais concentrados, né, em poderios militares maiores, para exercer o monopólio da violência com maior eficiência. Esses ganhos de escala começariam a diminuir. Então, o ponto de inflexão seria surgimento desse dinheiro. E o Bitcoin me parece ser isso. A partir de agora que existe esse dinheiro inconfiscável, os retornos sobre a violência começam a diminuir. E sim, os estados vão se debater e fazer pirraça e tentar avançar com coerção mesmo assim para arrancar das pessoas. Porém, agora se torna cada vez mais uma missão ingrata. Então, eu acho que é isso. Essa bifurcação da realidade nas próximas décadas vai criar duas classes de seres humanos: os indivíduos soberanos e as massas que serão escravizadas e oprimidas por conta dessa reta final aí, desse dinheiro fiduciário colapsando. Muito parasita para pouco hospedeiro, os hospedeiros dando opt-out, falando assim, eu saio fora, não quero mais sustentar essa merda. Então eu acho que sim, será muito turbulento. E se eu pudesse resumir aqui a nossa conversa em uma frase, eu ia falar: vai dar merda, e se prepare, compre Bitcoin, porque não existe outra alternativa. Você concorda, não? Eu concordo, mas eu acho que não adianta fazer só isso. Você colocou de uma forma muito boa aí, né? O passaporte cidadania vai ser o novo símbolo de status. Quanto mais você tiver, maior seu status. Eu acho que para você fugir ou buscar áreas pacíficos, você precisa ser transnacional, você precisa ser fácil de carregar e poder chegar em qualquer lugar. Então, diversas cidadanias e passaportes, sem dúvida nenhuma, facilitarão isso. Né? Não adianta nada você ter Bitcoin e estar sob o Ancorado governo num país. em algum lugar que você não possa fazer nada com eles. Então, eu acho que Bitcoin, o combo aí, Bitcoin, passaportes, educação, né? Aquela que ninguém pode tirar de você. O Bitcoin é a segunda coisa. Uma outra coisa que eu acho que encaixa perfeitamente, e eu fiz esse movimento de transição já pensando nisso um tempo atrás, é esse novo mercado, essa indústria gigantesca que surgiu do digital. Você poder ganhar dinheiro simplesmente ensinando as pessoas o que você sabe através da internet te possibilita uma mobilidade geográfica, uma escalabilidade gigantesca que também não existia no mundo físico, material. Então, se você está aqui ouvindo e você é CLT ou você vai fisicamente para um escritório para exercer uma função, por mais bem paga que seja,
vai pensando aí em como que você pode monetizar o que está dentro do seu cérebro, de forma que você possa fazer isso de qualquer lugar do mundo, de uma praia, da floresta, da Ásia, da África, da Oceania. De oportunidade do trabalho remoto, eles têm o terceiro pilar dessa nossa construção, né? Ter um dinheiro e patrimônio inconfiscável, que é o Bitcoin, ter cidadanias e passaportes, que são sua mobilidade, e ter sua fonte de renda. Se você conseguir fazer isso de forma remota, você tá no melhor dos mundos para o mundo líquido que a gente vive, que a gente vai enfrentar aí pela frente cada vez mais. Eu acho que é um combo muito poderoso aí para quem tá vendo. Isso, evidentemente, que não é factível para a grande maioria. Como eu disse, bem e riqueza, eles são, grande parte, físicos. A produção existe, só vai ter produção de minério de ferro em determinado lugar, de soja em determinado lugar, de carne em determinado lugar. Né? Eu não consigo plantar ou criar gado aqui online, isso não tem como ser feito. Então, essas cadeias produtivas, se elas forem rompidas, vai causar muita dor e ranger de dentes, né? Então, isso tem que ser, de uma certa forma, protegido. Não sei como a gente vai poder se libertar de uma vez, se as baionetas apenas cairão devido à impotência e à falência completa dos estados, ou se eles lutarão até a última bala, né? Eles vão morrer atirando. É o que estamos por ver no futuro. Concordo. Eu acho que a gente vai ver esse movimento cada vez mais coordenado, no sentido de implementar o playbook do tio Schwab lá, que saiu convenientemente 3 meses após o estouro da fraudemia, e está avançando a todo vapor, principalmente aí no Brasil. O Drex não parece desacelerar. Outros países a gente já está tendo ressalvas, né, sobre CBDCs. Eu acho que a melhor forma que você possa se posicionar e se blindar quanto a isso é isso que a gente falou, esses 3 pilares aí. E põe uma cereja no bolo, que seria: faça exatamente o que tio Schwab mandar. Não tenha nada e seja feliz. Só que tenha Bitcoin escondido. Com essa ressalva, esse asterisco. No mundo inflacionário, né, como a gente vive, e de ciclos econômicos cada vez mais vorazes, né, mais velozes e mais devastadores, isso força as pessoas a serem mais líquidas. O que eu quero dizer com isso? Que se você tiver um bem imobilizado, aquele imóvel que é difícil de vender, aquele bem que você não consegue transformar ele rapidamente em dinheiro, a chance de você estar alocado no próximo mico, no próximo mau negócio, no próximo investimento deficitário, ela é muito grande. Então, por isso que a gente vê essa hiperfinanciarização das coisas, né? De liquidez de mercados, é uma demanda natural das pessoas. Essa economia inflacionária força as pessoas a adotarem. Então, é muito melhor, por exemplo, e aqui a gente pode ver na migração mesmo. Se você tem seus imóveis num fundo imobiliário listado na bolsa, que você pode apertar um botão, 2 dias depois o dinheiro está na sua conta, e você está no Paraguai, na Europa, em qualquer lugar do mundo, Singapura, qualquer canto do mundo, é muito melhor do que você ter seu imóvel físico, no qual, para vender, você tem que esperar alguns meses, anos, a visita de um corretor, um interessado aparecer lá, e não sei quando ele vai te pagar, e o dinheiro vai demorar. Então, você estar líquido é uma necessidade premente da atual economia. Ainda que ela seja bastante antinatural, tá? Essa hiperfinanciarização também não é saudável. Apesar da liquidez ser um bem valorizado pelas pessoas, essa hiperfinanciarização ela não seria necessária se nós não vivêssemos num mundo inflacionário e no arranjo democrático, onde todas as propriedades estão à mercê do parlamento a qualquer momento. Então, isso leva a uma altíssima preferência temporal, o que é muito ruim para a economia. Quanto mais baixa a preferência temporal, mais poupança e mais capital acumulado e mais produtividade
e em resumo, mais riqueza nós temos, enquanto toda a economia como ela está estabelecida institucionalmente, né, o arranjo democrático e a inflação constante e permanente nos levam a essa cada vez menor poupança, menor base de capital, maior consumo. Então, se você vai ter uma base de capital, se você vai ter capital, que ele seja o mais líquido possível, que você consiga transformá-lo em riqueza portável em caso de recrudescimento dos governos, como nós estamos vendo agora no Brasil. Então, esse é o papel do Bitcoin. Ele é maravilhoso porque ele te permite ter baixa preferência temporal num mundo em que é necessário ter altíssima preferência temporal. Você não precisa ter nada, você pode ter seu Bitcoin. E você pode viver ainda na forma mais austera possível, pensando daqui a 50 anos e economizando cada centavo para comprar mais satoshis, porque você sabe que esses satoshis estão na sua cabeça. Se o Lula apertar aqui, encher o saco, você vai para o Paraguai, para o Uruguai, para onde quer que seja. É claro. E eu vejo que a valorização do Bitcoin ela é benéfica nesse sentido, porque ela vai remunerando aqueles que têm a baixa preferência temporal. Porque seria muito doloroso, né? Você com uma baixa preferência temporal, ao longo do tempo você vê o seu patrimônio sendo corroído ao invés de valorizado. Então, que bom que mesmo por vias erradas, né, que seja a ganância das pessoas querendo ganhar dinheiro com Bitcoin e pela destruição da moeda corrente atual por parte dos governos, essa valorização do Bitcoin se dê por isso, né? Mesmo que seja por essas vias, não virtudes e sim por vícios, mas que bom que aqueles que estão fazendo essa aposta nos fundamentos verdadeiros do Bitcoin estejam sendo remunerados por isso. Eu acredito que muitos, se quiserem sair do Bitcoin e se aposentar agora, já podem o fazer tranquilamente, apesar de que não o farão. Geralmente a pessoa que sobrevive sem fazer besteira 2 ciclos se aposenta. E muita gente falava sobre os retornos decrescentes. Pô, eu acredito que a gente vai ter um super ciclo e possivelmente a gente não vai ver retornos decrescentes tão cedo, porque a gente está naquela curva de adoção da tecnologia onde está entrando na fase exponencial, né? Então talvez quem entrar agora tenha chance de se aposentar daqui a 8 anos, mas tem que não fazer besteira. Por isso que eu sempre bato na tecla, porque eu passei o primeiro ciclo fazendo merda que me custou muito caro e deixei muitos bitcoins pelo caminho. E aí vou ter que esperar mais um ciclo aí para me aposentar. Não recomendo. É legal, pô, ouvir isso de você, para mim é quase que tirar uma cruz das minhas costas, um peso gigantesco. E eu falo porque, apesar de eu ter tido a oportunidade de comprar nos centavos, ter tentado, inclusive, não era uma coisa tão elementar, né? Você tem que ter um cartão de crédito no exterior, americano, que pudesse. Era um rolê totalmente diferente. Eu acabei não comprando, deixei para lá. Vou precisar desses 2 ciclos aí que você está falando. Que ano foi isso? Você lembra? 9, 10? Bem por aí. 10, talvez, 10, no máximo 10, no máximo 11, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o Bitcoin ele tem dois pioneiros, né? Eu sempre costumo colocar isso. Os libertários, por causa do sound money, e os nerds, por causa da tecnologia. Os cypherpunks, sim. Isso. Esses dois aí estavam ali no nascedouro. E nós, como o Instituto Mises na época, e hoje Rothbard, em contato direto com o Mises americano, foi onde surgiram os primeiros artigos falando que existe uma oportunidade do dinheiro digital com todas as características de dinheiro, que era um conhecimento prévio da Escola Austríaca de Economia e de todos esses austro-libertários que estavam por aí. Então a gente teve contato realmente muito cedo. Realmente fomos os pioneiros no Brasil a falar sobre isso, no Instituto, publicando os primeiros artigos. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre os cypherpunks mostrando o contexto em que eles estavam inseridos, ali, em que Satoshi estava inserido para criar esse negócio. E é meio como se eles
os cypherpunks fossem esse bebê que nasceu da relação entre os libertários e os nerds. É isso aí, é exatamente isso. Os antissistema muito antes de ser modinha, né? Então, eu não, de fato, eu não fui desse que conseguiu enriquecer, e ouvindo você falar isso para mim é um alívio, porque muita gente tem a ideia, né, de que, pô, quem fala disso desde o começo tá zilionário, já acabou, e não é. Mas eu entrei em 2017. A primeira vez que eu comprei Bitcoin era $1.200. Só que eu passei 3, 4 anos fazendo todo tipo de merda que você possa imaginar, que as pessoas ainda fazem hoje em dia, comprando shitcoins, fazendo trading, usando alavancagem, caindo em golpe de pirâmide, etc e tal. Pô, você falar isso para mim, olha, vou falar, eu tenho um amigo meu que a gente comenta, né, pô, você vê esses Instagram, essas coisas, só cara de sucesso falando, ninguém fala sobre o fracasso, né, sobre os erros, e porra, e um cara que nem você, que é fera do ramo, falando isso, a gente até fica um pouco menos, até se machuca menos, né, porque eu demorei muito para adotar, demorei muito para aceitar, fiz muita merda no caminho. Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente pagou uma viagem que a gente fez inteira no cartão de débito de Bitcoin para a Itália. Então, essa viagem hoje deve ter custado pelo menos uns 100 milhões de dólares ou de reais. Então, acho que a principal merda foi você não ter ficado amigo do Alan Reicher mais cedo. Se você tivesse conhecido Alan Reicher lá em 2009, 10, ele ia te ajudar a comprar seus bitcoins e você estaria agora em qualquer lugar do mundo que você quiser. Porque tentativa não faltou, mas é um caminho que, assim... E quem disse que se eu tivesse comprado a $10, eu não teria vendido a 20? Né? Eu gosto de brincar que eu fiz um post uma vez que foi até bastante comentado, circulou por aí. Pô, todo mundo fala do cara que pagou do Laszlo, com Bitcoin, sim, né? Mas ninguém fala do pizzaiolo que comprou com aquele Bitcoin presunto, o queijo, a massa, o refrigerante que ele vendeu, tudo com Bitcoin também. Quem disse que ele guardou aquele Bitcoin? Então, continua valendo a regra de que 99% das pessoas que entraram em Bitcoin foi para ganhar dinheiro, e quando fizeram o dobro, venderam, saíram. Por isso a convicção é o mais importante. Então, passar por essa toca do coelho, essa curva de aprendizado é super importante e é inevitável. Não adianta achar que vai comprar Bitcoin e vai esperar e vai tudo dar certo, porque você vai ser testado. O especulador, de uma certa forma, ele faz um bem. O especulador, ele garante a liquidez, ele proporciona a liquidez. E sem liquidez você não consegue. Você falou, pô, se esperar 50 anos. Amigo, eu tenho 10 anos de vida. Eu não não existe esperar 50 anos para quem tem alta preferência temporal. E é isso que, amarrando naquilo que a gente falou, o Bitcoin ele é lindo porque ele é uma máquina de transferir riqueza de pessoas de alta preferência temporal para pessoas de baixa preferência temporal. Então, se você entra no Bitcoin, se você era um degenerado viciado em tigrinho e descobre o Bitcoin e compra, é inevitável que daqui a uma semana, se subir, você vai vender. Ou que você use alavancagem e você seja liquidado. Você vai fazer merda. E o Bitcoin vai te disciplinar. E se você não estudar, você não vai evoluir e não vai aprender e, portanto, não vai vencer nesse jogo. E tem as duas vias, né? Eu costumo dizer que eu entrei no libertarianismo pelas duas vias. A via intelectual, que foi travando contato com as teorias, e a via anal, que foi travando contato com o poder do Estado, sendo empreendedor e todas as amarras que o Estado impõe sobre os indivíduos. Então, sim, essas duas vias também cabem no Bitcoin. Ou você apenas compra e aceita, ou você perde muito e aceita. Show de bola, cara. Acho que podemos fechar com essa frase e queria saber se você ficou alguma coisa para cobrir que a gente não falou. E se quiser encerrar por aqui, me fala onde o pessoal pode ir para te encontrar, ver o seu trabalho, ler os textos do Instituto Offboard, enfim. Dá um norte aí para a galera que quer saber mais do Kioka. Vamos lá. Olha, eu confesso que eu não vi o seu programa com o Gustavo, eu queria só retomar esse... Você falou que foi uma desagradável experiência. Comigo, não. Eu levei num bate-papo, numa boa, talvez essa tenha... O meu também foi de boa, mas é que é xadrez com pombo, né? Desculpa te cortar, mais ou menos isso. Mas
talvez ele seja um desses que vai demorar demais para entender tudo que a gente está falando e comprar um Bitcoinzinho. Eu espero que não. Espero que o Bitcoin para ele sirva como uma via intelectual para ele entender os caminhos da liberdade. Eu espero que sim. Eu espero que ele fique bem longe do Bitcoin. Então para mim, assim, aquele bate-papo com ele, eu só falhei em não estabelecer, e eu agora eu passo a deixar isso claro em todo lugar que eu me apresento, de que o capitalismo ele não é um sistema econômico, ele é uma ética, a ética da propriedade privada. Então, não tem lugar melhor para a gente falar sobre propriedade privada do que o Bitcoin, porque ela tem todas essas características de inconfiscável e de proteção patrimonial mesmo. Perfeito. Então, só pegando o gancho daquele programa que ambos participamos, de como é sempre importante a gente frisar que a liberdade é intrinsecamente ligada à propriedade privada, e o Bitcoin ele é libertador. Esse é o pilar central do livro que eu falei, do Manifesto desse Comunista, e eu abri o debate tentando definir capitalismo, mas não adiantou nada. Ele foi na direção dele, eu fui na minha. Mas para mim, capitalismo é um processo contínuo e orgânico que acontece naturalmente, emerge naturalmente quando a gente deixa as pessoas em paz, para elas colaborarem entre si, com trocas mutuamente benéficas e sem coerção. E tem sociedades com mais e com menos capitalismo. Quanto mais capitalismo, mais pessoas saem da miséria e enriquecem de forma desigual, porque o ser humano é desigual. Tem gente que quer fumar maconha e deitar na rede, tem gente que quer trabalhar 12, 16 horas por dia. Felizmente é desigual. E como ideia é aquilo que eu vou frisar. É uma ética da propriedade privada. Agora, agradecer demais o convite aí, mandar um abraço para todo mundo. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa anônima, bastante discreta, né? E nas minhas redes sociais eu falo basicamente, eu virei um norme de Facebook, eu falo só sobre futebol, uma vez ou outra eu explano um pouco do que eu vejo pelo mundo, assim, eu sou, como dizia o saudoso Nivaldo Cordeiro, um espectador engajado do mundo. Então, não me achem, por isso nós temos um site, o site ele é um tesouro, a gente considera um tesouro civilizacional, a ética libertária e a escola austríaca, no qual você tem artigos diários riquíssimos, você tem todos os livros gratuitos, que você pode acessar a todo momento. Então, um pouco desse Edux-se, já que a grande maioria da população não entende absolutamente nada sobre sua própria saúde, e como eu coloquei, nem sobre seu próprio dinheiro, sobre sua própria moeda, um bom lugar para você começar a compreender é o nosso instituto. São os livros que estão dispostos ali, de como o governo manipula seu dinheiro, de como ele suga a sua produtividade e a de toda a sociedade, de por que os preços nunca caem, estão sempre subindo, de por que você trabalha cada vez mais e tem cada vez menos. Então, tudo isso aí é uma angústia, uma aflição da modernidade, no qual o conhecimento pode te libertar. Então, acesse o Instituto Rotweiler Brasil, muito rico em artigos, livros e conhecimento. Show de bola. Muito obrigado, foi um prazer, foi uma das conversas mais profundas e marcantes que eu tive aqui. E quando quiser voltar, é só avisar. Quando você virar um maximalista ferrenho e tiver certeza que o Bitcoin já é dinheiro global e é questão de tempo, é inevitável, você me avisa também que a gente faz um episódio de comemoração.